Muito bem, ouvimos o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Raquel, ele falava ali sobre a proposta de nova regra fiscal que vem a substituir o teto de gastos e também a reforma tributária, que ele divide ali na reforma tributária dos impostos sobre o consumo, que pretende apresentar no primeiro semestre e deixar para o segundo semestre a reforma ali dos impostos sobre a renda. Como é que você vê esse cenário? Ele está colocando duas metas, dois objetivos bem ambiciosos para ele logo de saída, que até abril você ter um novo arcabouço fiscal, que é uma discussão que ele diz que vai ouvir, vai envolver economistas de diferentes correntes e, ao mesmo tempo, aprovar a reforma tributária sobre o consumo. Acerta o ministro quando ele divide as duas coisas, porque a reforma sobre o consumo é uma reforma que já vem sendo discutida no Congresso faz tempo, a reforma que o Bernardo Api, que agora que está na equipe dele, já havia planejado, que vem sendo discutida desde ali do Rodrigo Maia na presidência da Câmara, ela já está muito mais madura, é muito mais fácil você desenrolar esse debate dentro do Congresso. Raquel, e ele justificou expressamente que não quer que uma proposta contamine a outra, justamente por causa disso que você está falando. Porque a discussão da reforma do tributária, quando se diz sobre a renda, aí você vai entrar num tema muito mais polêmico. Você vai entrar em tributação de dividendos, você vai entrar em imposto sobre grandes fortunas, você vai entrar numa proposta, numa promessa de campanha do PT, que é o reajuste da tabela do IR, que custa caríssimo. E, assim, é um debate que ainda não está amadurecido no Brasil, que você não tem todas as pontas. Então, acerta ele quando ele divide, porque ele já pode colher os lucros, vamos colocar assim, dessa reforma sobre o imposto sobre consumo mais rapidamente, mas o governo, claro, vai ter que colocar uma força política grande, a fatura que o Centrão vai cobrar vai ser alta, vai ter muito jabuti aí nessa história ainda, a gente vai assistir isso conforme ela for tramitando, mas acerta ele quando divide. Agora, a única coisa que me dá um pouco de dúvida é você fazer ao mesmo tempo a tributária e o arcabouço fiscal, embora seja necessário, é uma aposta política grande, é preciso muita força política para jogar as duas coisas ao mesmo tempo. É impressão minha ou ele não tem ainda uma proposta clara de regra fiscal, tanto que está dizendo, não, nós vamos ouvir todos os setores, vamos discutir, ainda não há assim, uma explanação mais clara sobre qual vai ser essa regra? Não, ele não tem, claramente isso não é consenso dentro do governo, eles não discutiram isso durante a campanha, eles evitaram esse debate e agora o Haddad está trazendo, assim, o que eles têm clareza vamos acabar com o teto de gastos. Agora, o que colocá-lo no lugar, não tem. E o Haddad está trazendo vários economistas para discutir. Ele tem o mérito de estar trazendo um Mansueto de Almeida para discutir, de estar trazendo pessoas de fora do espectro mais desenvolvimentista do PT. Ele está ouvindo todos os lados. A gente precisa entender o que vai sair do outro lado, porque a regra fiscal ela tem que ser crível. Se ela não for crível, se o mercado não acreditar nelas, que ela vai ter como consequência uma redução ao longo prazo da dívida pública, não adianta fazer. Obrigado, Raquel. Lucas, como é que você avalia o andamento dessas duas propostas? Uma nova regra fiscal que venha substituir o teto de gastos e a reforma tributária assim dividida. Primeiro, e ele falou, pelo menos é a previsão, é claro que isso pode demorar mais conforme a tramitação no Congresso Nacional, da reforma relativa aos impostos sobre o consumo no primeiro semestre e sobre renda no segundo. Uma das poucas coisas que ficaram claras sobre o que o PT iria fazer na sua campanha seria essa condenação, essa crucificação do teto de gastos. Então agora é que se virem para arrumar uma alternativa que possa nos ajudar a equacionar o problema fiscal. Há que se esperar para saber se irão prevalecer os desvarios dos desenvolvimentistas da Unicamp ou se a responsabilidade fiscal terá vez. Agora, eu prestaria muita atenção a esse argumento de que nós estamos herdando um terrível rombo do governo Bolsonaro, para que isso não seja usado como justificativa para as consequências de uma política que aposte apenas em receita, em arrecadação e que não promova corte de gastos, que não promova a contenção da máquina voraz do nosso Estado, porque as consequências disso nunca são positivas, não serão boas e depois que não se responsabilize por isso a gestão anterior.
Obrigado, Lucas. Marta, como é que a senhora avalia essa situação? Há muito tempo se fala, e aliás o próprio vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, falou ontem do cipoal tributário brasileiro. Ele usou uma expressão ainda mais forte, falou do manicômio tributário e também desse afrouxamento do teto de gastos, já que os políticos encontraram ali uma restrição, parecia uma regra dura demais para ser cumprida. Olha, eu gostei da ideia do manicômio, porque é isso mesmo, e da boa vontade. Me parece que o caminho está certo, correto, mesmo que sejam duas reformas. Uma vai num ritmo que é mais fácil, outra vai mais devagar, tem mais gente para ser consultada, é mais delicada para a sociedade. Mas eu estou animada, eu acho que está no bom caminho. E gosto muito que não vai ser assim, pão, queijo, é isso, tal, teto de gastos, sim, não, tem que ver como fazer, se não vai ter teto de gastos, como é que vai substituir o teto de gastos, que é importante você não gastar mais do que você recebe. Então, eu estou animada do que estou entendendo que eles estão propondo, me parece de bom senso. Cléver, a sua avaliação. Vamos lá, são duas reformas. O Código Tributário Nacional, e olha, o Código Tributário Nacional é de 1966, 66, anteriormente à Constituição de 67. Então, eu ouço falar de reforma tributária há muito tempo, obviamente não desde 1966, mas eu quero deixar bem claro que existe uma reforma de uma lei complementar, que é o Código Tributário Nacional, né? E depois uma reforma constitucional, que aí requer maioria qualificada, 3/5, 2 turnos em cada casa. Então, nós temos aí dois aspectos legislativos para se discutir. A lei complementar, que é o Código Tributário Nacional, se for fazer uma reforma ampla tributária, repensar o sistema federativo tributário, né? Divisão de receitas tributárias, a questão da capacitação de receber dinheiro, e, enfim, adaptar isso ao modelo constitucional, para que depois nós não tornemos essa reforma judicializada. Porque se não fizer algo encaixadinho, de lei complementar, o CTN, Código Tributário Nacional, e a Constituição Federal, a gente pode correr o risco de judicializar tudo isso. Então, eu fico preocupado nesse sentido e solicito que o Congresso Nacional chame especializados na área tributária para acompanhar esse processo legislativo para que se não cometam erros. Obrigado, Cléver. E você acha, Raquel, explorando um pouquinho mais esse ponto, que a tramitação de uma nova regra fiscal e também da reforma, ao mesmo tempo, fica muita coisa para o Congresso? Muita coisa, Felipe. Assim, geralmente... Porque cada debate desse envolve muitos detalhes, muitas minúcias. Então, geralmente, um governo, logo no começo, ele tem um grande tiro para dar. Esse governo já fez a PEC, já foi antes de assumir, com toda aquela polêmica que a gente viu, e vai precisar dar 2 grandes tiros. A dificuldade de aprovar a regra fiscal, eu não sei nem te avaliar, porque a gente não tem uma proposta sobre a mesa, a gente não sabe exatamente o que eles querem, então não dá nem para falar. A reforma tributária sobre consumo, eu acho que já tem mais consenso. Como eu disse, ela já foi muito discutida dentro do Congresso Nacional. Dá para fazer um paralelo, por exemplo, que aconteceu com a reforma da Previdência, que foi amplamente discutida no governo Temer e depois o governo Jair Bolsonaro praticamente só bateu para o gol. Agora, nós temos o Centrão. O Centrão tem seus interesses, ele nunca deixa nada passar barato. A privatização da Eletrobras está aí para não deixar a gente mentir. Então, assim, vai ter muito jabuti, vai ter muita negociação, muita coisa sendo colocada aí de última hora. A gente vai ter que olhar com muito cuidado, muito no detalhe. Os atos, né, a quebradeira que aconteceu no dia 8/1, talvez dê alguma força para o governo. Vamos ver o quanto tempo isso persiste, né? O governo talvez tenha um pouco mais de força no Congresso Nacional. Mas, enfim, eu acho que tem uma chance de passar, só que tudo vai ter que ser visto com cuidado. E com a aprovação da PEC, houve aquela promessa de que em 6 meses
se teria a apresentação de uma nova regra fiscal. Agora, se essa parte da reforma tributária ficar mais fácil, será que ela pode ser antecipada e essa regra fiscal demorar ainda mais a chegar? É possível, todos os cenários. O Haddad pode até mandar tudo para o Congresso, e aí vai depender do ritmo do Arthur Lira para avaliar isso daí. Muito bem.